Todas as vezes, né, que a gente vem para ouvir uma palavra, né, principalmente, a gente vem louvar, também vai ouvir louvor, mas a palavra é o que vai fazer grande diferença. E Jesus fala assim, né, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu creio que todos nós estamos aqui, todos nós somos ovelhas de Jesus. Amém? Só que no meio do caminho existe algumas dificuldades, irmão. E é com todos nós. Tem pessoas, né? Eu vou dizer irmãos, né? Tem irmãos que não ouvem a palavra. Ele vem na igreja, mas ele não consegue ouvir a palavra. Está distraído. Marta era uma mulher de Deus, não era? Tanto que Jesus falou para ela, se você crer, você vai ver a glória do Senhor. Não é isso? Então Marta é uma mulher de Deus. Mas Marta, Jesus deixou claro, olha, ela estava muito distraída. Então ela não conseguiu ouvir nada de Deus. Então, sabe, a gente fica distraído porque talvez você tenha que pagar contas segunda-feira, talvez por causa da questão política, talvez por causa do teu lar, talvez por causa de alguma coisa. Tem inúmeras coisas que eu poderia colocar aqui, na verdade. Mas não distraia, porque nós estamos em tempo que não dá mais para distrair, irmão. Amém? Presta atenção. Nós estamos em tempos, nossos tempos agora, não dá mais para distrair, para ficar que nem Marta. Ou nós ficamos, para nós sermos, sabe, prosperar em todas as áreas da nossa vida, ou nós fazemos como Maria, e se coloca aos pés de Jesus. Esse se colocar aos pés de Jesus, ficou para ouvir o que Jesus tinha, ficou para receber o que Jesus tinha. Amém? Então você não veio aqui para passar o teu tempo, você não veio aqui porque o sol da manhã é muito quente, você vai na praia à tarde, você não veio aqui, sabe, para marcar o teu lugar, você veio aqui para ouvir a voz de Deus. Eu estou pregando e eu também tenho que ouvir o que Deus está falando. Então não distraia, eu falo, não distraia, porque é uma conversa mole, às vezes dentro da igreja, às vezes falta até trocar, às vezes é a receita de bolo, enquanto Jesus está falando pela mula aqui, entendeu? Então presta atenção, não distraia, nós não tem mais tempo para distrair, amém? Tem outros irmãos que ouvem, mas não entende nada, ouve, mas não entende, sabe, 2 mais 2 é 4, o que é? Não entendi. 2 mais 2 é 4, o que é? Não entendi. Então tem os distraídos e tem aqueles que não entendem. Isso é sério, porque se você não entende, porque você não está ouvindo, e se você não entende, facilmente o diabo vai te enganar. Amém? Aí nós temos outros tipos de irmãos, né, que ouve, mas não executa. Sabe quando você ouve uma palavra? Você pode ouvir uma palavra de um pregador, pode ser no site, pode ser onde for, uma live, aqui no púlpito. Você ouve e você percebe que Deus falou com você, você sente a presença de Deus, e Deus manda você fazer algo. Às vezes você não está nem pregando nada, de repente você tem um sonho, e Deus fala, faz isso. E Deus está falando com você, né? Mas você ouve, mas não faz. É outro problema. Entende? Isso acontece com todos nós. Então o que Deus quer trazer para nós? Acorda, fica mais vigilante, seja prudente. Nós vamos falar um pouco sobre isso. E tem aquele que ouve o que Deus está falando através de uma pregação, ou num sonho, ou fala no coração, ele entende, ele toma posse daquilo que Deus falou, e ele vai executar exatamente o que Deus falou para ele.
É como Jesus. Jesus, ele falou assim, ó: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas saiba de uma coisa, papai, seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus era salvar a minha vida, a sua vida, e morreu Jesus na cruz por sua causa e por minha causa. E a Bíblia ainda diz que Deus se alegrou de ver Jesus moído. Por quê? Porque era a única forma de salvar a tua vida e a minha. Então, inquestionável, irmão. Amém? Então, o que a gente precisa fazer? Precisamos estar atento. Então vamos ver o que Deus vai nos dar aqui em termos de palavra. Eu pus o título aqui, que a irmã já pediu o título: sabedoria, disciplina e prudência. Ai, 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 né? Sabedoria, não sabedoria humana, sabedoria de Deus, porque a sabedoria de Deus resgata o homem. A sabedoria de Deus salva o homem. A sabedoria de Deus faz o homem chegar até o final daquilo que Deus propôs para ele. Amém? Então, precisamos de sabedoria, precisamos de disciplina e precisamos de prudência. Essas três coisas, né? É necessário na nossa vida para que a gente não venha ter prejuízo de alguma coisa ou ficar no meio do caminho. Amém? Então, quando a gente vai falar de sabedoria, eu encontrei ali Jó. Jó, ele fala de sabedoria. Você sabe que Deus deu larga sabedoria para Salomão. Salomão falou: Senhor, como é que eu vou cuidar do teu povo se o Senhor não me der sabedoria? Então, o Senhor está me falando para me pedir alguma coisa, me dá sabedoria. Então, a gente precisa de sabedoria para quê? Para cuidar das coisas de Deus, para cuidar do seu lar, para cuidar do teu emprego, para cuidar de tudo que está em sua volta. Sem a sabedoria de Deus, é difícil, hein? Você vai acabar ficando no meio do caminho. Então, nós temos que entender a necessidade dessa sabedoria, o como ela é preciosa, como ela é necessária, como ela edifica a nossa vida, a sabedoria de Deus. Então nós vamos falar da sabedoria de Deus, primeiro. Então, em Jó, se você quiser abrir aí, Jó, capítulo 28, capítulo 28 de Jó, amém? Antes de começar, nós vamos a partir do versículo 12. Mas antes, eu só vou dar um resumo do que está escrito ali. Jó, todos nós conhecemos o que Jó passou. Esse homem era muito sábio. Ele é um homem que entendia de astrologia, né? Sabe as estrelas, ele sabia tudo, ele fala cada coisa. Ele cita até o Leviatã. O Leviatã é o próprio Satanás, é o demônio, né? É o diabo, né? Então, um homem de muita sabedoria. E antes dele falar a respeito da sabedoria de Deus, ele diz assim que o homem, ele se esforça para entrar, vamos dizer assim, no solo, para tirar a riqueza do solo, né? Hoje as maiores riquezas do mundo estão aí debaixo da terra, não está? Está debaixo da terra. Em cima é a área da atividade, né? De produzir alimentos. Mas embaixo da terra, que é lugar difícil de penetrar, lugar difícil de chegar, lugar difícil de você arrancar algum produto dali, amém? Como petróleo, né? Como, por exemplo, as minas de ouro, de prata, de brilhantes, né? E Jó começa a falar sobre isso, né? Que o homem faz isso, que o homem, ele se esforça para entrar no solo da terra, lugar difícil, faz aquelas, cava tudo, né? Entra e corre risco, tudo por causa de coisas materiais preciosos, né? E até necessário, né? Como fertilizante, por exemplo, é necessário. E logo em seguida, então, aí Deus fala assim, que o homem busca tudo isso, se esforça para tudo isso, mas aí ele fala assim, não, mas eu quero ensinar você a sabedoria de Deus, porque o fertilizante não vai te levar para a vida eterna,
O brilhante não vai te levar para a vida eterna. O ouro não vai te levar para a vida eterna. Você vai trabalhar e não vai resolver o teu problema. O que vai levar você para a vida eterna? Sabedoria de Deus. Amém? Então Jó, depois que ele fala isso, se você depois lá em casa quiser, você vai até o 12, do 1 até o 12, mas nós vamos no 12. E Jó começa a fazer pergunta: mas onde pode se achar a sabedoria? Agora entenda, essa sabedoria é a de Deus, não é essa que a gente conhece comum do homem. Onde se achará a sabedoria? Em que lugar está a inteligência? Os seres humanos não conhecem o valor da sabedoria e não a encontram neste mundo. O oceano afirma: aqui não está, e o mar diz: aqui também não. Ela não pode ser comprada com ouro, nem trocada por prata, mas não se compra a sabedoria com ouro mais puro, nem com pedras preciosas, como a ágata ou a safira. Ela vale mais do que ouro ou vidro, se não pode trocá-la por joias de ouro puro. Do coral e do cristal nem se fala, a sabedoria é mais valiosa do que as pérolas. O topázio da Etiópia não se compara com ela. Ela não pode ser comprada, ou ouro mais puro, com ouro mais puro. De onde vem então a sabedoria? Em que lugar está a inteligência? Nenhum ser vivo pode vê-la, nem mesmo as aves que voam do céu. Até a destruição e a morte dizem: nós apenas ouvimos falar dela. Só Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde está a sabedoria, porque a sua vista alcança os lugares mais distantes do mundo. Ele vê tudo o que acontece aqui na terra. Quando Deus regulou a força dos ventos, e marcou, o tamanho do mar, quando decidiu onde a chuva devia cair e por onde a tempestade devia passar, foi então que ele viu a sabedoria e o examinou e aprovou. E ele disse aos seres humanos: para ser sábio é preciso temer o Senhor, para ter compreensão é necessário afastar-se do mal. Então ele dá a gente fica sem palavras. A necessidade, a importância de nós, como servo de Deus, filho do Senhor dos exércitos, somos filhos de Deus, filho do Deus Altíssimo. Nós precisamos dessa sabedoria. Amém? É necessário esta sabedoria. Nós nos enroscamos muitas vezes no meio do caminho por não conhecer a sabedoria de Deus, ou nos enroscamos porque não damos importância à sabedoria de Deus, e ela está toda na Bíblia. A sabedoria de Deus é Jesus, irmão. É Jesus. A sabedoria de Deus se manifesta na terra através de Cristo Jesus. A gente vai vendo Ele, como Ele anda, o que Ele faz, as curas que Ele fez, a libertação, a salvação, o perdão de pecado. Isso é sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus está expressa em Cristo Jesus. Amém? Então é necessário, é muito preciosa. Ele faz uma comparação. Quer ver? Se eu descobrisse que nessa montanha aqui, umas 6 horas caminhando aí, e eu mostrar aí um pouco de ouro para você que eu peguei lá, e ainda disser para vocês: olha, tem muito, hein? Se vocês quiserem, pode ir amanhã comigo. Não vai dar para levar todo mundo, irmão. Vai fazer fila aí para buscar ouro lá, está vendo? Para isso vai. Mas e uma vigília? Você falou: uma vigília, irmão, jejum de 3 dias, e nós vamos fazer uma vigília e vamos sapatear no morro ali, até sair, a sola do sapato. Quem vai? E aqui ele então mostra
entre essas duas oportunidades, de Jó está falando assim, ó, mas nem que fosse para pegar rubins, ágata, ou qualquer pedra preciosa ali, é mais importante do que eu ir para uma vigília, ou ir para a igreja congregar e buscar a presença do Senhor. A melhor coisa que você faz, sabe, o diabo sempre coloca na nossa cabeça, muitas vezes, vai para a igreja de novo? O que você vai fazer na igreja de novo? Você não orou na semana passada? É o melhor lugar para você estar na igreja, do que você estar aí preocupado com muitas coisas, porque é na igreja que tem palavra de sabedoria, é na igreja que pode acontecer um derramar do poder de Deus, é na igreja que pode você sair daqui cheio do Espírito Santo, é na igreja. Claro que pode ser em outros lugares, mas a igreja foi feita para isso, para você congregar. Então não tem nada mais precioso do que você congregar. Por quê? Por causa da igreja? Não, não é por causa da igreja, por causa da presença de Deus que está na igreja. Senão a gente começa a idolatrar a igreja e esquece de Deus. Não, irmão, a igreja é o lugar onde nós vamos para falar com o Altíssimo, aonde nós vamos agradecer o Altíssimo, aonde nós vamos pedir que nosso coração seja um coração agradecido. Amém? É necessário isso. Então nós precisamos do quê? Precisamos da sabedoria de Deus. Amém? Então, as forças, né? Então está a curva, ele vai lá. Então eu vi que a sabedoria examinou, aprovou. Então está aqui. Não tem nada mais precioso. Isso precisa entrar. Você tem que ouvir o que Deus está falando. Eu tenho que ouvir o que Deus está falando através da palavra. E aí eu tenho que, sabe, ser aquele que eu falei aqui, o último, aquele que ouve e faz. Então eu aprendo a sabedoria de Deus através da palavra, porque Jesus é a palavra, Ele é o verbo, e se Ele é o verbo, eu estudo através dEle, Ele me ensina através da palavra. Não precisa um anjo falar com você, não precisa você ter um sonho, Deus até pode fazer tudo isso, certo? Mas eu quero te dizer, a palavra, ela já está aqui para nós, então por isso nós temos que nos deleitar na palavra. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Deleitar no Senhor é ter prazer, Davi fala, eu tenho prazer na tua lei. Quer dizer, eu medito nela de dia e de noite, eu busco para ter conhecimento, eu quero encontrar a tua sabedoria, Deus. Sabe, a igreja precisa ter esse propósito, eu quero encontrar a sabedoria de Deus, amém? O apóstolo Paulo, ele deixa claro, ele fala assim que o atleta, ele se esforça para ganhar, aí até mesmo se esforça aquele atleta para ganhar aquela medalha de ouro, não é verdade? Que vai se corromper, ela vai se destruir, mas nós não, nós batalhamos para uma coroa eterna, uma coroa que não enferruja, uma coroa que não acaba, é vida eterna. Ele deixa claro o que Jó está falando, amém? É exatamente isso. Então, o que é mais precioso para nós, nós que estamos na presença de Deus, é isso, é congregar e buscar a presença de Deus, adquirir sabedoria para cuidar da sua própria vida, da sua própria família. É o único jeito, não tem outra solução, não tem outro caminho. Jesus falou, Ele é o caminho. Então, a sabedoria de Deus está em Cristo. Você olha para Jesus e você vê a sabedoria de Deus. Amém? Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que buscar, vai lendo, vai buscando, vai estudando, vai adquirindo, mas também vai colocando em prática, né? As coisas que você vai aprendendo com a sabedoria de Deus. Amém? Então esse é o primeiro ponto, que para poder dar um start na vida de uma pessoa está no mundo, está perdida, não sabe para onde vai, não sabe o que fazer, sabe, vai se preencher em um monte de coisas que é contrária à palavra, vai prejudicar a sua vida. Aí então essa pessoa, ela precisa que ela precisa conhecer a sabedoria, por isso que é o pregar o evangelho. Sabe, quando você vai pregar o evangelho, você vai levar para a pessoa o único remédio que existe para ela. É o único. Olha só como nós somos privilegiados, não é verdade? Imagine se você fosse médico, chegasse num lugar que é isolado e chegasse com remédio, a turma ia levar você no colo.
Não é verdade? Chegou o médico, chegou o remédio, oh, glória a Deus, né? Irmão, a única solução para essas pessoas que estão lá no mundo é o Evangelho, é a palavra, não tem outra. E quem vai levar? Você. Mas nós precisamos buscar dessa sabedoria. Existem várias formas de nós buscarmos a sabedoria. A igreja está aí, muitas salas de aula, e tem vários ministérios, se envolve com a obra de Deus, e as coisas vão acontecendo. Amém? Então esse é o primeiro ponto, porque se você não tem sabedoria, como você vai alcançar, como alcançaria eu, prudência, se eu não tenho nem sabedoria? Um homem que não é prudente, ele é louco, ele é incerto. Mas por que ele não é prudente? Por duas coisas: ou porque não tem a sabedoria de Deus, ou porque não ouve Deus falar. Ou ouve e não faz. Amém? Pode fazer uma análise na sua vida. Você fala, aqui eu tomei um prejuízo. Por que eu tomei prejuízo aqui? Aí você vai ver que está ligado com a própria palavra. Ou você está sendo provado por Deus, amém, glória a Deus, ou você pisou na bola, não usou a sabedoria de Deus para decidir o que você precisava decidir. Não decida sem a sabedoria de Deus, amém? Mas você precisa conhecer, glória a Deus. Todas essas pedras, todas essas riquezas que Jó falou, que o homem vai buscar mesmo, que ele fala antes que vai buscar, não chega aos pés da palavra de Deus. Então o que nós precisamos é da palavra. Sabedoria de Deus é Jesus Cristo na terra. Amém? Glória a Deus. Aí depois, em Mateus, vamos lá, Mateus capítulo 7, ele vai falar a respeito daquilo que é necessário para a minha vida. Se eu tenho sabedoria, se eu adquiro sabedoria, então é possível que eu seja um homem prudente. Amém? Se eu tenho sabedoria, se eu sou cheio da sabedoria de Deus, é possível que eu seja um homem prudente. Amém? Sem a sabedoria, não vou ser homem prudente. Em Mateus, capítulo 7, Mateus, capítulo 7, versículo 24, Jesus fala daquele que não construiu a sua casa na rocha. Você sabe, né? Às vezes a gente tem às vezes tem ponto de interrogação, né? Por que que nós, como cristão, por que que nós passamos tanta luta? Não é verdade? E de repente você vê lá as pessoas que estão no mundo, sabe, dando risada, parece que prosperando, parece que, né, por que, né, tem até passagem bíblica que fala isso, quando vi o ímpio prosperando, eu tive inveja. E aí a palavra de Deus aqui, ele fala, né, exatamente o que acontece. Então, a luta para o crente é a mesma luta que tem pro ímpio, é a mesma. Estamos na terra, estamos sujeitos às coisas que acontecem na terra. Então o que acontece com o justo, acontece com o injusto. A diferença é o lugar onde você está. É como se fosse uma enchente, né? Onde que você está? Se você está lá no morro, né, bem tranquilo, sossegado, a enchente não te alcança. Não é verdade? Então, só que ela vem. Mas aonde você está? Se você está na sabedoria de Deus, ela não te alcança. É muito claro. A sabedoria vai trazer prudência. Amém? Sabedoria traz prudência. E no 7:24,
ele fala assim: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio, que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Aí ele fala do outro: quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Caiu as chuvas, vieram as enchentes, o vento soprou com força contra aquela casa, ela caiu e ficou totalmente destruída. Então aqui nós temos duas situações, né? A luta é a mesma, a chuva é a mesma, o relâmpago é o mesmo, o temporal é o mesmo, não é verdade? A diferença é onde está. Esse primeiro está na rocha, homem que entendeu a sabedoria de Deus, buscou a sabedoria de Deus e construiu a casa dele em Cristo Jesus. A vida dele está em Cristo Jesus. E a tempestade veio, mas não atingiu ele. Então ele ouviu e praticou. Amém? Ouviu e colocou em prática o que ele ouviu de Deus. Teve ouvidos, para a sabedoria de Deus e praticou. E aí a tempestade não conseguiu derrubá-lo. O outro é aquele distraído, sabe? O distraído, que ouve, nem entende, não entende, mas não pergunta. A melhor maneira de você aprender a palavra de Deus é você perguntar: o que Jesus está falando aqui que eu não estou entendendo? Aí, se não sabe, essa pessoa vai falar com outro. O que Jesus, por que apóstolo Paulo está dizendo isso aqui? Eu não estou entendendo, dá para você explicar para mim? Opa, curioso, né? Está interessado nas coisas, Deus olhando, está interessado no meu reino, está interessado na minha palavra. Vai, rapaz, aí ele enche aquela pessoa que ele fez a pergunta do Espírito Santo e responde para ele. Melhor maneira de você aprender. Claro que tem que estar nas escolas, mas tem que estar na escola, aprende muito, mas aí você aprende, pergunta. Sabe, é como se você tivesse perdido. Então, eu estou querendo ir para Jesus. Qual é o endereço de Jesus? Você sabe onde mora Jesus? Né? Aí você vai explicar onde mora Jesus, ele vai encontrar a casa. Amém? Então, é necessário. A luta é a mesma. Só que a diferença é aonde você está. Se você está na rocha, amém, irmão? Agora, ele fala assim: aqueles que ouvem os meus ensinamentos e colocam e pratica os ensinamentos. Não quer dizer que você não vai deixar de praticar em algum momento, que você não vai errar. Não, eu penso sempre assim: uma coisa é você não querer, outra coisa é você querer, e outra coisa é você errar. Errar, todo mundo erra, irmão. Ou você não erra? Você não erra, vão orar e vai vir a unção de Enoque aqui, né? E você já vai, né? Todos nós erramos, nós falhamos, mas olha a diferença. Quando Deus olha, Ele conhece tudo. Lembra que Ele fala assim, ali mesmo, Ele fala, Ele vê todas as coisas. Ele que estende o céu, Ele que põe o sol, Ele que faz o sol aparecer, Ele que, sabe, põe as trovoadas, e Ele faz tudo, Ele conhece tudo. Então Ele olha para o teu coração, e o que Ele vê no teu coração? Uma falha. Ele vê uma falha. E aí o que Ele espera de você? O que Ele espera da igreja? Correção, arrependimento, correção. Se Ele olhar para o teu coração e ver correção que você quer, olha, Senhor, me desculpa, me perdoa, Ele já se alegra contigo, porque vê que você não está desistindo. Agora, outra coisa é você não querer mais. Eu quero ser desse jeito mesmo, isso é problema meu, Deus, né? Eu faço o que eu quero, eu sou dono da minha vida. Aí você está lascado. Entende? Agora, então nós vamos ter uma caminhada na rocha, amém? Por causa dos temporais espirituais. Mas, temos no estatuto de Deus, né? O arrependimento. Vai ter falha. Sabe, facilmente uma pessoa se arrepende quando ela falha.
Amém? Ela vai para o arrependimento, ela sabe que não tem outra escolha. Agora, quando a pessoa não quer e faz por maldade mesmo, aí é complicado, irmão. Aí você está ficando enrolado, a tempestade vai chegar e vai te derrubar. Amém? É um ensinamento que Deus está dando para nós hoje. Nós já conhecemos, Deus está só ativando isso no nosso coração. Amém? Então ele fala, isso, o insensato é uma pessoa irresponsável, não está nem aí. O insensato é um irresponsável. Ou você é responsável pelaquilo que Deus entregou nas tuas mãos, aquilo teu chamado, ou você é um irresponsável. É como as 10 virgens, é a igreja. Mas você vai ver que dessas 10, 5 só era responsável. Estava ali praticando a palavra, estava ali edificando a casa dela na rocha. E as outras 5 não estavam. Estava dispersa, não queria, não fazia. Então, é uma escolha. Essa escolha é minha, essa escolha é tua, você que escolhe. E Jó falou assim, olha, não tem nada mais precioso do que a sabedoria de Deus. Então eu escolho a sabedoria de Deus. Escolho ouvir a sabedoria de Deus. Escolho praticar a sabedoria de Deus, porque se eu praticar a sabedoria de Deus, eu vou estar vivendo uma vida com prudência. O diabo vai tentar te pegar e não vai conseguir. Amém? Glória a Deus. Então, o que nós precisamos nessa questão? A questão é, eu já preguei essa palavra aqui uma vez. A questão é disciplina. Ô, palavrinha difícil de engolir. Disciplina, irmão. Não adianta você ser cheio de sabedoria, com o propósito de alcançar a prudência, para que o diabo não te derrube, mas no meio, entre um e outro, se você não aplicar disciplina, nada dá certo. Até na vida cotidiana, se não tiver disciplina, chega atrasado no trabalho um dia, chega o segundo, o terceiro, o quarto, você não vai entrar mais, você vai perder o emprego. Falta de disciplina. A disciplina é coisa difícil de aplicar na nossa vida, irmão. Ainda que você seja cheio da sabedoria de Deus, sabe, você está apto, sem dúvida nenhuma, para ser um homem prudente, uma mulher prudente, e não ter prejuízo nenhum no mundo espiritual. Mas se você não aplicar disciplina na sua vida, não adianta. Disciplina na tua língua. Oh, lugarzinho difícil. Uma disciplina na língua, não é verdade? Botar um cabresto nela. Porque a gente fala demais. Tudo bem, se falassem só das coisas de Deus, tudo bem, mas fala o que não deve. Tem que passar o cabresto, né, na língua e não deixar ela fazer o que ela quer. Até a palavra diz, né, como uma fagulha. Caiu num lugar, numa mata aí seca, já incendeia tudo. Então a gente precisa o quê? Precisa aplicar disciplina na nossa vida. Disciplina, o que é disciplina? Disciplina é aquilo que Deus pediu para Adão no jardim do Éden. Disciplina. Adão, pode desfrutar de tudo. Está vendo aquela lá? Ó? Aquela árvore lá você não come não. Não come o fruto daquela árvore não. Eu vou te deixar só um mandamento. Um único mandamento para você, tá bom? Você vê que Deus não deu mais mandamento nenhum para ele. Não tinha um mandamento só. Obedece. Disciplina tem a ver com obediência. Então obedece. É o único jeito de nós sermos prudentes e prosperarmos. No que se refere tanto aqui nessa situação, nesse âmbito terreno, como o espiritual. Amém? Então, sabe, é aquilo que eu te falei.
se soubesse onde tem dinheiro para pegar fácil, todos nós faríamos já a nossa inscrição. Mas Deus está querendo nos inscrever, sabe aqui, ó, nessa sabedoria, que não só vai fazer você superar todas as suas dificuldades, todos os temporais que vierem, como Deus também vai te levar para a vida eterna. Amém? E aí então, não resta outra coisa, como a Ana Paula Valadão cantou aquele louvor, né? Ainda resta uma cruz. Então não tem jeito. Então nós estamos com Jesus, mas a Bíblia fala, tem que carregar a nossa cruz. Amém? Não se afasta dela não. Vai junto lá. Foi o que Jesus fez. Jesus foi morte de cruz. Então ele foi numa disciplina, numa obediência tremenda. Olha, irmão, eu vou te dizer, se alguém pegasse você, prendesse você em algum lugar, e fosse crucificar você, literalmente, na cruz, não ia ser fácil, fala a verdade. Fazer o que fizeram com Jesus, ó. Você é cristão? Que legal, eu vou fazer a mesma coisa que fizeram com Jesus, vou fazer com você. E aí começa toda aquela peregrinação, né? Até pregar você na cruz. Eu acredito até que isso seja até mais fácil. Sabe, se for fazer isso daí, é até mais fácil. Sabe, aqui nem dá oferta, dízimo, é coisa fácil, você enfia a mão no bolso e coloca, acabou, encerrou o assunto. Agora, o difícil é convivência, de modo geral. Convivência com todos. Família, escola, profissão, igreja. É difícil. E aí, a grande dificuldade, minha e sua, é que a gente nunca quer ir para a cruz. A gente escolhe outra coisa, mas ir para a cruz, nem olha. Quando vem o problema, já nem olha para a cruz, porque sabe que tem que ir. Já vira as costas e vai em direção ao seu ideal, aquilo que você acha que vai dar certo, aquilo que você acha que é correto, aquilo que você acha que, eu acho que é isso e pronto, acabou. Isso não é disciplina. A disciplina que Deus requer de mim, a disciplina que Ele requer de nós, da igreja, é cruz. Mas eu vou pegar o fulano. Não, eu vou para a cruz. Mas eu estou bravo. Vai para a cruz. Não, vai para a cruz. Ainda resta uma cruz. Mas a gente não quer ir. A gente luta contra a cruz. Guerreia contra a cruz. Né? Ainda que você nem cometa o pecado, ainda que você não cometa o teu erro, mas você luta, ainda até chegar ali quase que fez, mas você fica naquela guerra, claro, por causa da carne. Então o que acontece? Deus, Ele pode todas as coisas, irmão. Ele pode todas as coisas. E uma das coisas que Deus pode e já fez, Deus capacitou você. Agora, não dá para Deus fazer tudo. Até Ele pode fazer tudo, mas esse não é o propósito, não é o programa de Deus, sabe? O programa de Deus, sabe? Não é fazer tudo. Ele pode fazer tudo. Não, mas Ele fez você para fazer. Ele fez você e capacitou você, colocou o Espírito Santo em você, para você não pecar, para você olhar a sabedoria de Deus, adquirir a sabedoria e colocar em prática a sabedoria. Agora eu estou aqui, ó, nessa bifurcação, vou para cá ou vou para lá? Vai para o caminho de Deus, vai para a sabedoria de Deus, decida fazer o que Deus mandou fazer. Mesmo como eu falei que você ainda não peque, mas é uma guerra. Consegui me livrar, não pequei, mas quase, hein? Ou então, pequei, perdoa, Deus. Todo pecado tem consequência, irmão. Amém? Todo pecado tem consequência. Ainda que seja pequena ou grande, não importa, mas tem uma consequência. Às vezes não acontece nada com você, mas você já arriou, né? Espiritualmente. Então, nós precisamos, é um conjunto, sabedoria de Deus, disciplina e a prática da prudência. Aí
eu te pergunto, que capeta vai pegar você? Que demônio vai perturbar a sua vida? Que demônio, só se for para provar você, aí tudo bem, Deus pode fazer isso, mas estou falando, mas quem vai pegar você? A Bíblia diz, no servo do seu maligno não toca, mas se nós estivermos andando de acordo com a palavra. Então a disciplina, irmão, põe isso na sua cabeça, deixa entrar no teu coração, eu preciso me disciplinar, eu preciso aplicar disciplina na minha vida, eu já tenho um pouco de sabedoria de Deus, eu já tenho conhecimento da palavra de Deus, eu sei que eu preciso para viver uma vida em abundância, eu preciso ter prudência, mas para mim ter prudência eu preciso fazer o que Jesus fez, ir para a cruz. Eu tenho que ir para a cruz. Quando você resolver pecar, não vou, eu tenho que ir para a cruz, não vou, eu tenho que ir para a cruz. Oh, minha alma, decida, vamos para a cruz junto comigo. Senão não adianta. O que adiantou a sabedoria? Se você não alcançou o propósito que era a prudência. Por quê? Porque preferiu fugir da cruz. Tem que negar a si mesmo. Essa é a grande dificuldade. Amém? E para nós encerrarmos aqui, nós vamos lá. Disciplina é obediência às regras ou superiores. Alguém aqui é superior a Deus? Ou na terra tem alguém superior a Deus? Então disciplina é isso. Disciplina é regras. É um mandamento de Deus. Essa é a disciplina, os mandamentos do Senhor. E ele fala, também que é regras, ou obediência aos superiores. A Deus. Obediência a Ele. Aí, com certeza, vida e abundância. A gente pensa que a gente vai receber vida em abundância sem fazer nada. Deus não criou o homem para não fazer nada. Você que tem que conquistar essa vida e a vida em abundância através da obediência, da disciplina. Aí você tem vida e vida em abundância. Amém? E aí, o maior exemplo, eu poderia pegar alguns, mas eu peguei logo Jesus mesmo. Porque Jesus era como nós. Ele dormia, ele comia, ele vestia roupa, era como nós, sujeito às mesmas coisas, mas ele preferiu obedecer, para poder resgatar a minha vida e resgatar a sua. Isso foi lá, em Filipenses, vamos dar uma olhada para nós encerrarmos aqui. Se o louvor quiser subir, já pode subir. Filipenses, amém? Filipenses capítulo 2, do 1 ao 8, ele fala assim, por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, amém? Porque, é óbvio, a gente já conhecemos isso, a unidade do corpo de Cristo, nós nos tornamos fortes, amém? A unidade do corpo de Cristo, nós nos tornamos fortes. Ele está dizendo aqui, o apóstolo Paulo, para os filipenses, ele fala, o amor deles os anima, o amor dele os anima, o amor de Deus nos anima, e a nossa unidade nos tornamos forte. Vocês participam do Espírito de Deus, e também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Só somos bons por causa do Espírito Santo. Somos misericordiosos, somos bons uns com os outros, porque habita em nós, está vendo? Deus capacitou nós para sermos bons. Deus capacitou nós para ser bondoso, para ser misericordioso. Estamos capacitados, então depende de nós. Então peço que me deem grande satisfação de viverem em harmonia. Então, Paulo está falando, para viver em harmonia, vai ser uma alegria para mim. Tenham um mesmo amor e sendo unidos de alma e de mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejo tolos de receber elogios, mas sejam humildes
e considerem os outros superiores a vocês mesmo, que ninguém procure somente o seu próprio interesse, mas também dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Amém? É o maior exemplo na Bíblia. Irmão, Jesus, tem vários momentos que Jesus ele fala: eu expulso demônios pelo dedo de Deus. Jesus estava como homem. Jesus estava como homem, como a própria palavra está dizendo. Só que entenda, Jesus está capacitado, porque ele tem a plenitude do Espírito. Ele está capacitado, então ele conseguiu vencer, porque ele estava focado no Pai. Ele conseguiu vencer, porque o Espírito Santo estava nele. Então ele expulsava demônio pelo Espírito de Deus. Então ele fazia tudo pelo Espírito de Deus. Ele foi capacitado para vencer, para ir até a cruz. Mas você e eu também já estamos capacitados para ir até a cruz. Ou não está? Se você não estiver, não tem Jesus, você pode receber hoje. E recebe a capacitação para vencer. Então, quando o pecado bater na tua porta, quando a dificuldade quer te arrastar para ir contra os princípios de Deus, e você já sabe que você tem que aplicar uma disciplina na sua vida, saiba você, não diga, eu não vou conseguir. Diga, eu estou capacitado e eu vou conseguir. Eu estou capacitado e eu vou conseguir. Não importa as circunstâncias, não importa o que está acontecendo, não importa a intensidade, o tamanho do problema, sabe? Entenda, ponha isso no teu coração. Eu estou capacitado pelo Espírito de Deus para vencer qualquer batalha. Agora, só eu estou capacitado, mas eu sei lá, né? Não, você está capacitado, irmão. Jesus venceu porque estava ali sobre ele a plenitude do Espírito Santo. Nós também vamos vencer a cada dia, se nós acreditarmos que também fomos capacitados pelo Espírito de Deus para vencer todas as batalhas. Amém? Então, procura ser mais sábio. Procura aplicar disciplina e age com prudência e recebe vida e vida em abundância. Amém?